Salve família, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, tô aqui no parque da cidade, né? Perdeu os barulhos de fundo aí, com certeza vai passar carro aqui qualquer hora. É mais ou menos isso, estamos aí beirando 770 inscritos, né? Se inscreve aí, deixa o like. Não sei o que tá acontecendo, mas o YouTube ele tá censurando aí meu canal por alguma coisa, né? Não tô tendo um alcance igual eu tinha, né? Meus vídeos aí pegavam 1000 visualizações, 1200, 700, 800, né? Não tá chegando praticamente nos 300 e 400. Alguma coisa aí, eu acho que eu falei que, né? Ele tá censurando aí meus vídeos. Mais ou menos isso. Bom, hoje estou há praticamente 24 dias retido, né? Eu tive uma recaída aí recente, né? Falei nos últimos vídeos, no último vídeo aí que eu tive a relação com a mina lá, né? Tive 2 ejaculações, e depois eu tive uma recaída, né? Creio que tem muitas coisas, muitos fatores que eu acho que essa exposição sexual ativa minha, né? Essa liberdade, né? Que eu acho que eu tô dando para ter relações, né? Com mulheres, ao invés de ficar, né? Por outro lado é bem melhor do que você ficar ali se autoflagelando, né? Mas isso cria também uma realidade de dependência, né? Se não é na sua própria concepção ali, né? É no vício, né? Da prostituição. Tem outras coisas também que eu tava identificando que eu vou falar pra vocês, mas tem um relato pra falar pra vocês aí, né? Uma história de relato aí, né? De atração feminina. Eu tô, né, treinando, fazendo ginásio e tal, academia. E aí eu mudei completamente meu treino. Falei no último vídeo aqui, né? Passei o canal do Mano Albino. Ele explica, né, a diferença, né, dos treinos de musculação, fisiculturismo, né, por estética, para treino funcional, né, mas com treino com peso. Aqueles físicos, né, dos ginastas soviéticos lá, aqueles físicos muito fora da curva, né? Aquilo ali, tipo, um patamar de físico muito bom. Então eu ficava muito na linha entre fazer luta e academia, mas eu via que eu não tinha força, eu não sabia porquê, eu não entendia isso ainda, né? Achava que só fizesse ali academia tal, ia crescer, mas não tinha funcionalidade nenhuma, né? E, por exemplo, fazer uma alavanca, né? Para derrubar alguém. Então eu comecei a perceber que não seria totalmente produtivo, né? Eu fazer academia e fazer luta ao mesmo tempo. Aí tanto que eu parei a luta. Naquela altura eu não sabia, né, sobre esse treinamento que eu tô fazendo agora, né? Mas enfim, né? Tem muitas coisas que a gente vai descobrindo ao longo do tempo. E sou muito grato também aí, né? Tem muito canal que ensina muita coisa boa ainda. E o canal desse cara aí é um canal muito, muito bom, né? Tem um ponto relevante aí que eu tô para estudar ainda, que eu não vi desde o último vídeo que eu falei que ia ver, né? Ele fala sobre o NoFap, você ficar vários dias retido, né? A sua questão de... Nossa, eu acho que eu não vou nem lembrar o nome agora. Falei tanto disso aí que eu já esqueci já, né? Mas tem a testosterona e tem o não vou lembrar o nome, né? Que é praticamente o hormônio aí que cresce também, né? Quando você tá num patamar de estresse contínuo, né? Então eu percebo que às vezes eu tô no estresse contínuo, né? Eu quero expurgar essa energia que tem dentro do meu corpo. Minha energia é muito grande. E eu percebo que quando eu tenho uma relação sexual com uma mulher, né? Eu percebo que eu fico mais magnético do que eu tava, né? Antes, né? E quando eu tô, né, numa streak de vários dias, parece que tanto homem quanto mulher, né? Eles sentem claramente e eles não... Eu achava, né? E um ponto interessante aqui para quem faz altas long streaks, né? E acha que, tipo, vai começar a atrair todo mundo, todas as mulheres e tal, tudo mais. Nem todo tipo de mulher você vai atrair, porque não é questão biológica também, né, que está envolvido, é questão energética. Então você vai atrair mulheres que estão muito bem resolvidas, que estão tranquilas, que se sentem, que tem a energia boa, que você observa. Porque se você tromba uma mulher que é zoada da cabeça, ela é estressada com tudo, ela é uma mulher que xinga, que ela tá num patamar totalmente baixo de energia,
é como se fosse um homem, né? Ela vai te odiar se você estiver perto dela, igual muitas já aconteceu comigo, eu não entendia isso, né? Então é uma percepção muito boa, né? Então é mais ou menos isso. E aí, já até perdi o fio da meada aqui do que eu tava falando. Mas enfim, voltando, né? Eu percebia que parecia que a minha texto aumentava mais, alguma coisa assim, né? Ele fala sobre, né, justamente esse canal, ele fala que você ficar longos períodos, né, gera um estresse muito grande, isso abaixa a testosterona, né? E aquela questão de aumentar 100 e poucos % lá no 7º dia é real, só que ela vai abaixando ao longo do tempo, né? Então o teu corpo ele tem que ter uma regulação para entender que você tá retido, né? Você tá retido, então o teu corpo ele vai melhorar o máximo, só que você tem que expurgar para entender que às vezes que o teu cérebro vai entender que você tá procriando, entendeu? Então ele vai gerar mais esperma ali de qualidade para você, entende? Então longas streaks de 20, 30 dias, né, pode gerar um estresse muito grande. Eu sou a prova disso, né? Tem horas que, né, só que o cara ele tem que ter a mentalidade de saber o que ele tá zelando, né? Princípios, valores, postura, né? Nos lugares aonde ele tá. E eu percebi também alguma coisa, né? Recentemente aí eu peguei uma gripe e aí eu fiquei com a voz meio rouca e eu não queria falar no trabalho. Aí eu falei pro meu colega, falou, pô, eu tô gripado, não consigo nem falar direito. Eu fiquei o dia inteiro quieto, calado, né? Você entende que o teu comportamento, ele gera uma ruptura de ambiente muito grande, né? Se você é um cara que você tá com a cara fechada, você tá calado, né? As pessoas vão se perguntar o que aconteceu com você, ainda mais se você é um cara comunicativo, entendeu? As pessoas têm respeito e têm medo daquilo que elas não conhecem, né? Então, muitas pessoas vinham falar comigo, né? Era como se eu tivesse excluído todo mundo, assim, né? Do meu ambiente de trabalho que eu tava lá. Só o meu colega que ele vinha conversar comigo, né? Eu não respondia muito, mas ok, né? Mas as pessoas começam a se perguntar e começam a enxergar aquilo de uma maneira diferente, entende? Né? Aquilo que é escasso, né? Tem valor. Então são micro, né? Rupturas que você vai fazendo no comportamento, né? E as pessoas até perguntam pra você, pô, você tá triste, não sei o que aconteceu? Porque elas são acostumadas a ver o teu lado sempre bonzinho, o teu lado sempre legal, né? Mas você tem que focar em também, né, manter a sua postura, a tua energia preservada, porque todas as coisas que são demais são vício, né? Você falar é vício, né? Então quando ali na passagem que Jesus, que vão apedrejar aquela mulher, né, pelos pecados lá, alguma coisa assim, né? Não sou muito conhecedor, né? Poderia ter sido antes, mas, né, coisas da vida aí. Mas acho que era adultério, a mulher adúltera, alguma coisa assim, né? E iam apedrejar ela. E aí eles chegam para Jesus e falam, né, isso. E aí ele fala que quem não tem pecado atira a primeira pedra, né? Quanto tempo ele levou para ter essa resposta? Quanto tempo, né? Claro que ele já sabia que iam chegar ali e falar para ele, né? Mas sempre vão perguntar para alguém, né, que tá com a energia preservada em comunicação, porque você se torna uma pessoa a mais, né? Você se torna uma pessoa livre do vício da comunicação aberta, da linguagem podre, linguagem neutra, né, do linguajar e de você estar manifestando algo que às vezes você nem quer, entendeu? Então é mais ou menos isso, né, essa percepção aí. E aí eu, né, comecei a fazer esses treinamentos aí, né? Tô com um corpo um pouco maior, shape um pouco maior, né? A gente fica ali meio positivo, né? Questão de né, se sentir forte ali e tal, muito mais grande e tal, ok? E aí eu tenho essa história desse relato aí. E aí beleza, eu tinha saído da academia, né? Eu acho que era mais ou menos isso que eu tava contando. Eu tinha saído da academia e aí eu, né, tava na academia, falei, pô, nem pra eu arrumar alguém pra eu ficar, né, hoje, né, tipo na zoeira assim. Eu vi um vídeo de uma mulher falando, solta pro universo que o universo devolve. E aí eu tava no treino, aí eu, pô, universo, arruma alguém pra eu bagaçar hoje, né? Eu só falei, beleza. Tô lá no treino e tal, terminei. E aí tava saindo lá da academia, né? E quando eu cheguei perto da beira
né, da rua que entra pra descer pro meu prédio, né? E eu tava na frente do shopping, eu falei, pô, eu não vou entrar, eu não vou descer pra minha rua, não vou entrar em casa agora não, né? Não vou pra casa agora, eu vou lá pro parque ali pra cima de casa, né? Aí tem um conglomerado de uns prédios lá que tem umas coisas comerciais lá. E aí fui, falei, vou no mercado, passo no mercado, compro alguma coisa, aí beleza, fui. E aí, eu quando cheguei praticamente na frente do shopping, um colega meu me ligou, e a gente ficou conversando. E aí, fazia tempo que eu não me ligava, né? E aí ele me ligou, ficamos conversando, tal. Quando eu cheguei lá em cima, né, naquele residencial lá perto, tinha um banco, né? E eu sentei naquele banquinho e fiquei conversando com ele. Não passou 2 minutos, saiu uma menina, né, de cabelo meio ruivo, né? Bonita ela, né, de óculos e tal, tudo mais. E aí ela passou assim na frente, eu tava conversando, né? E aí ela ouviu, né? E aí ela meio que deu um sorriso assim e passou, né? E aí eu falei, não, vou esperar essa mina voltar. Passou acho que 10 minutos, ela voltou. E aí ela sorriu assim, eu sorri, eu falei boa noite, ela boa noite, né? Aí ela falou no sotaque e tal, né, do Nordeste e tal. E aí, né, eu que moro aqui em Portugal já tem um tempo, né? Tem muito estrangeiro aqui, né, muito brasileiro e tal. E aí a gente ficou... começamos a conversar, puxei assunto com ela, pra mim é uma coisa mais normal possível, né? Puxei assunto com ela, a gente conversando. E aí, por fim, ela falou, pega meu Instagram aí, né? E aí pegou o Instagram dela, né? E aí, papo dela vir aqui em casa, aqui, assistir um filme e tal, essas coisas. Então, né? Tem muita coisa que eu observo que se você desejar o máximo possível, né? Ela pode acontecer, né? Expansão de consciência, eu já expliquei sobre isso aqui, né? Hoje também, tem uma coisa que eu faço muito, é pegar sol, né? E tua pele melhora, né? Ainda mais quando você tá retida, como se você virasse uma bomba ali de energia, né? Você pegar sol melhora muito, né? Teu aspecto, tudo, né? Só que tem uma coisa que eu recaio muito, que é pornografia, né? Os estímulos, né? O mental, o adiantar algo que às vezes pode ser muito mais prazeroso, né? Para mim é o meu maior erro, com certeza são de vários caras que estão em streak se livrando, né, do vício da masturbação. Eu creio que eu não sou viciado em masturbação mais, né, a partir do princípio que não envolva pornografia, né, mas quando envolve pornografia é um peso que eu ainda tenho, que eu tô lutando contra ainda, e muitos homens ainda estão. Eu espero que dê certo para todos. Deixa eu ver mais alguma outra coisa. Tem uma situação também que eu queria pegar um carro, não sei se eu falei pra vocês, acho que eu falei nos outros vídeos. E aí eu, né, tinha tentado uma vez, não deu certo, né? E aí eu vejo esse carro direto, né? E aí o cara me ligou do nada esses dias, né? Falando que era pra me mandar uma documentação minha e do meu colega pra entrar junto. Mandei, né? E aí não deu certo, eu deixei de lado. E aí quando foi esses dias, né, um colega meu que mora comigo falou, pô, mano, eu sonhei que você ligar pra mim e falar, mano, vamos lá assinar o carro, né? E aí quando foi nem uma semana, né, foi praticamente, acho que anteontem, o cara me ligou e falou, ó, não é o carro que tu queria, mas é um carro muito bom também, ele mandou pra mim, né? E aí é um carrão mesmo, né? Carro de coroa mesmo, um sedã. E aí eu pensei muito, porque eu sou um cara que quer empreender, né? Quero muito empreender. E eu acho que na vida de vocês têm que aprender a dizer não também. Por mais que seja duvidoso, né? De uma coisa que você queria tanto, né? Que eu queria um carro, né? Você dizer não pode abrir portas muito maiores, né? Então, por exemplo, queria muito empreender com meu pai no começo do ano. Eu falei pra vocês isso. Meu pai passou anos me chamando. E aí eu falei, pai, eu tô pronto pra empreender com o senhor agora. E ele recusou. Ele falou que não queria mais isso pra ele, né? Eu achei muito estranho aquilo, né? São coisas que não fizeram sentido no começo, mas eu aceitei, né? Porque já são anos que ele fala pra mim, se você tivesse aqui a gente ia fazer isso e tal, não sei o quê, né? Mas tudo tem que ter uma forma de ser, né? E você tem que respeitar o tempo, né, na sua vida. Então, quando ele me ligou, eu falei que provavelmente ia querer o carro, né? Aí tinha mandado documento e tal, não sei o que. Ele falou, tá faltando mais alguns. E aí eu refleti bem, né? Eu falei, não, eu vou recusar, né? Por mais que eu precise de um carro às vezes, mas eu vou recusar, porque eu quero empreender em alguma área aí que eu já tô vendo, né? Com outro colega meu, que me chamou pra fazer isso uns meses atrás. E essa ideia tá me martelando,
E eu vi esse colega meu quando eu tava numa loja fazendo uma pesquisa tal, das coisas que eu quero fazer e tal. Daí eu comuniquei com ele. E aí é mais ou menos isso. Então são coisas que vão acontecendo na vida de você, né? E que são para aprendizado, que são expansão de consciência, que são formas de você poder enxergar como a sua vida ela pode ser se você acreditar que é possível, né? A maior prisão que existe é a nossa própria mente, né? Você tá preso ali em dogmas, em religião, em conversas, em fofocas, em muitas outras coisas, né? Então a gente tem que ser um pilar de um movimento que ele cresce a cada dia, né? De expansão, né? Do livre pensamento, de que as coisas não são impossíveis para vocês, né? A partir do momento que você acredite, a partir do momento que você, né, queira adotar isso para você, para sua vida, ou alguma outra coisa assim. Então é mais ou menos isso, né? O vídeo de hoje é esse relato aí que eu fiz, né? Que eu praticamente tive essa atração aí, né? Dessa menina aí nesse parque. Eu tentei relatar aqui da forma mais clara possível, né? E aí ela, né? A gente tá marcando aí de fazer alguma coisa junto. Então, mais ou menos isso. Tamo junto, se inscreve aí, deixa o like. 24 dias retido, né? Vou tentar segurar o máximo possível, né? Eu tenho uma menina que eu tô ficando sério com ela, né? E né, a gente vai se ver ainda e tal. Provavelmente pode ser que eu recaia, né? Mas concepção em recair, pornografia, né? Que é o que eu mais vou lutar agora para sair. Tem que acontecer, né? Então, tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal. Assista o meu último vídeo lá, né? Do User Drex. Eu postei lá sobre algumas coisas da sociedade. O último vídeo que vocês vão ver lá é um vídeo que é muito diferente porque são coisas que vão, né, se alinhando ali com o script das coisas que tem que acontecer geopoliticamente falando, né, economicamente falando. Todas essas invasões aí que está acontecendo pelos americanos, né, isso faz parte de um plano muito maior. Não são apenas sobre petróleo, né, são muito também sobre ouro e prata, sistema cripto, bancos fechando, esquemas e entre outras coisas de corrupção, lavagem de dinheiro, mercado negro de outras coisas, né? E até sobre aquela lista daquele carinha lá, né, que faleceu em 2019, né? Sobre a ilha de não sei quem lá, né? É muito mais profundo que isso ainda, né, o que está acontecendo. Então tem outros países que vão acontecer essas intervenções, né? Eu vou citar alguns aqui, só para vocês ficarem cientes e vocês entenderem que isso não é algo que muito despreocupante, né? Primeiro foi a Venezuela, segundo foi o Irã, né? Terceiro é Cuba, o próximo pode ser Coreia do Norte ou Brasil, vai ser um desses dois, pode estar em linha temporal ou não. Mais ou menos isso, deixa o like, né? E eu vou ver se eu faço um vídeo falando sobre isso até o final de semana, né? Tô esperando acontecer alguma coisa na sexta-feira aí. É um prazo, uma data final muito grande aí para muitas pessoas que estão esperando. Então, deixa o like aí, se inscreve, compartilha, né? Vamos aí, tá retido, tá forte, né? Muita atração. E tamo junto, rapaziada. Vou atualizando vocês aí, né? Eu quero muito abrir uma live nesse canal aqui, mas o YouTube tá me boicotando, não sei porquê, né? Vamos ver se eu consigo arrumar isso daí, né? E se alguém saber, né, souber mexer com o YouTube, né, me dá um salve aí nos comentários, né? Eu dou o meu e-mail aí, alguma outra coisa, né? Porque tá dizendo que eu tenho que criar ter pelo menos 50 inscritos no meu shorts, né, para eu poder desbloquear a live. Mas eu tenho outro canal que eu nunca fiz shorts e é desbloqueado, né? Tô achando muito estranho. Se alguém souber essa informação, por favor, me ajude aí. Quero abrir live com vocês aí, trocar uma ideia pessoalmente, né? Virtualmente falando. Mais ou menos isso. Deixa o like, compartilha com o coleguinha. Tamo junto, até o próximo vídeo.